Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. Vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite. Obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Irmãos de casa, os irmãos aqui presentes, os que estão se chegando. Estamos reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Hoje a gente segue com o estudo do livro O Céu e o Inferno. Segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. E daremos continuidade hoje no contato, que eles tiveram com o doutor Demê. E nós fizemos esse intertítulo, parte deste intertítulo no último estudo, e hoje nós daremos continuidade. A comunicação seguinte foi obtida em Montalbán, em 26 de janeiro, dia seguinte à sua morte, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha nessa cidade. Antônio Demê, não morri para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, essa santa doutrina que reúne os que se amaram nesta terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Sou feliz, mais feliz do que podia esperar, pois gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tomai coragem, meus bons amigos. Estarei frequentemente perto de vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos, quando estamos presos à nossa pobre matéria que nos oculta tantas magnificências e tantos gozos. Rezai por aqueles que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não ficarei por muito tempo hoje, mas vos direi que não me acho um estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Sou feliz aqui, pois vejo meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que desejo. Não choreis, meus amigos, pois me faríeis lamentar ter-vos conhecido. Dai tempo ao tempo, e Deus vos conduzirá a esta morada onde devemos todos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, estou perto de vós, Demê. Então, logo depois do desencarne dele, no dia seguinte,
os amigos espíritas, né, de Montalbán, receberam essa comunicação do nosso irmão. E ele demonstra que ele estava preparado moralmente, né? Porque o desligamento da alma com o corpo ocorreu com grande tranquilidade. E ele foi permitido a ele recuperar rapidamente a consciência, né? E entender a sua nova condição. Tanto que ele diz assim: estou feliz, mais feliz do que podia esperar. Só que essa felicidade não surgiu pelo fato dele ter desencarnado, né? Ninguém se torna feliz apenas por abandonar o corpo físico, né? A felicidade espiritual é consequência do que nós estamos construindo na nossa vida terrena. E no caso dele, como ele era médico, como vimos, né, no último encontro, ele atendia, né, principalmente os irmãos necessitados. Então, ele se dedicava muito, praticava caridade, era humilde, e com essa prática, o espírito dele foi preparado para essa transição serena que ele teve. Aí ele também diz assim, olha que importante: rezai por aqueles que estão privados dessa felicidade. Aqui ele demonstra uma característica dos irmãos elevados. Mesmo vivendo uma grande felicidade, ele continua pensando naqueles que estão sofrendo. Então, ele não se vê superior. Há compaixão. Ele compreende que muitos ainda estão presos ao orgulho, à matéria, à revolta, e justamente por estarem presos, né, eles têm retardado a própria paz. E essa observação nos convida a uma outra reflexão. Quantas vezes nós julgamos, né, um irmão, uma irmã, que não conseguem ainda compreender os ensinamentos espirituais? O exemplo dele nos mostra que o melhor caminho é o da prece, é o da oração, termos paciência e darmos bom exemplo. Ele diz também assim: não me acho um estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Então, é uma sensação de profunda naturalidade. Por quê? Para ele, é como estar de volta, e é mesmo. O mundo espiritual não é apresentado como um lugar desconhecido ou estranho. É a nossa verdadeira pátria. E a vida corporal que nós temos agora é apenas um estágio temporário da nossa existência. Então, a hora que ele retorna, o espírito sente-se como alguém que está voltando para casa, depois de uma longa viagem. E essa ideia pode modificar a imagem que a gente tem com a morte. A gente relaciona muito a morte com o fim, né? Então, ao invés de nós enxergarmos a morte como um fim assustador, a gente pode compreendê-la como uma passagem natural da vida. E ele ainda pede: não choreis, meus amigos, pois me faríeis lamentar-vos conhecido. A saudade, ela é natural. Nós vamos sentir saudade, né? E o que ele quer evitar aqui é o desespero. Porque o amor verdadeiro é desejar felicidade àquele que partiu. Quando a gente compreende que nossos entes queridos, né, continuam vivos, continuam vivendo, eles continuam aprendendo, continuam amparados por Deus, a nossa tristeza, claro que pouco a pouco, não vai ser de uma hora para outra, vai se transformar em esperança. E aí a despedida deixa de ser um adeus e pode se tornar um até breve. Então, ele tem confiança nisso. Ele passa essa confiança para a gente. Ele diz que Deus vos conduzirá a esta morada onde devemos todos nos encontrar reunidos. Olha que bonito isso. Porque cada existência é particular de cada um, né?
Cada um tem a sua existência, cada um tem a sua prova, cada um tem a sua expiação, e cada um tem o seu momento. Cada um de nós percorre o seu próprio caminho. E a gente não precisa apressar o futuro, e não precisa ter medo da morte, porque a nossa tarefa continua sendo praticar o bem e viver bem o presente, viver bem o agora. Desenvolvermos virtudes, praticarmos a fé, que quando chegar a nossa vez de voltar, a gente experimente essa mesma paz que ele está nos ensinando agora. E aí, ele continua assim com uma outra carta de Montalbán, só que com uma outra narração. Diz assim: havíamos escondido da senhora G, médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Demé, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, concordando sem dúvida conosco, evitara manifestar-se a ela. Em 10 de fevereiro passado, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que diziam, eles queriam aliviar a senhora G de uma entorse que a fazia sofrer cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais do que isso, e estávamos longe de esperar a surpresa que eles nos preparavam. Mal essa senhora entrou em sonambulismo, soltou gritos dilacerantes, mostrando seu pé. Eis o que ocorria. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, cujos traços lhe permaneciam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempos em tempos sobre a parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como um médico teria feito. A operação era tão dolorosa que a paciente se entregava por vezes a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao fim de 10 minutos, todo o sinal do entorse havia desaparecido. Nada de inchaço. O pé recuperara sua aparência normal. A senhora G estava curada. O que nós tivemos aqui? Essa carta conta um acontecimento, né, que reforça o que ele disse. Estarei frequentemente perto de vós. Esse episódio envolvendo essa irmã, que aqui foi denominada como senhora G, que é uma médium vidente e sonâmbula, ela havia torcido o pé. E ela havia torcido o pé, o tornozelo, né? E ela estava com muita dor. E aí, ela não sabia do desencarne do Dr. Demé, porque eles eram conhecidos. E aí, eles não contaram para ela desse desencarne, para não aumentar o seu sofrimento emocional. Então, a gente tem uma parte muito humana aqui, né? A gente acaba protegendo os outros, né, enquanto encarnados, e o Dr. Demé, já desencarnado, atuou, né? Porque quando aconteceu essa reunião, ela estava em estado sonâmbulo, ela vê um irmão sobre sua perna machucada. E naquele momento ela não consegue identificar quem era. Ela apenas estava observando alguém fazendo os movimentos igual a um médico. E era o Dr. Demé, que não abandonou a vocação após deixar o corpo físico. Ele era médico aqui na Terra e após o desencarne, continuou sendo médico, né? E aí, essas qualidades que a gente conquista, elas não vão desaparecer com a morte. O conhecimento, a dedicação, o desejo de ajudar, o desejo de servir ao longo da existência, é como se a gente levasse junto, é patrimônio da nossa alma. E olha que interessante, o mesmo tratamento que ela estava recebendo estava provocando dor nela. Ela chega a gritar
durante essa intervenção. Então, nem todo auxílio espiritual pode acontecer de maneira suave. Alguns, né, tratamentos médicos, pode exigir uma intervenção até que momentaneamente dolorosa, para que depois haja um benefício maior. Tanto que no final de 10 minutos ela foi o quê? Curada. O torção desapareceu e ela estava curada. E aqui, a gente não pode ver isso como uma regra geral também, né? O Espiritismo jamais afirmou que todas as doenças serão curadas pela ação dos espíritos. Se isso acontecesse, nós não teríamos mais doentes no mundo, né? O caso é particular. Então, vai depender da necessidade do irmão, das provas que a pessoa tem que passar, do merecimento das leis divinas, né? E aqui o que é importante a gente destacar é o seguinte: não é a cura que ela recebeu, mas a continuidade da missão dele. A continuidade da missão é muito importante. Não é nem o fato dela ter sido curada por um irmão elevado, mas demonstra o quanto ele estava preocupado com ela. E ele é tão humilde que ele não se revela. Ele não quer aparecer, não só por esconder, né, que havia sido estava desencarnado, mas ele não quer se aparecer. Ele é humilde o suficiente, que o mais importante era, para ele, ajudar, para que ela estivesse curada. E aí, continua assim. No entanto, o espírito permanecia desconhecido do médium e persistia em não mostrar seus traços. Tinha mesmo ar de querer ir-se embora, quando de um salto, nossa doente, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se precipita para o meio do quarto para pegar e apertar a mão do seu doutor espiritual. Ainda dessa vez, o espírito desviara a cabeça, deixando sua mão na dela. Neste momento, ela dá um grito e cai desmaiada no chão. Ela acabava de reconhecer o senhor Demê no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados solícitos de vários espíritos simpáticos. Por fim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, especialmente com o espírito do doutor, que respondia às suas provas de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Esta cena não é tocante e dramática, e não se acreditaria ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Ele fora, durante a vida, o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava, não é impressionante e apropriada para fazer encarar a vida futura em seu aspecto mais consolador? Então, ela não conseguia identificar quem era o espírito que a havia socorrido, porque ele evitava ser reconhecido por ela, né? Ele mantinha os traços do rosto oculto. E os espíritos, como eu disse, superiores, eles não buscam reconhecimento, eles não buscam admiração. O seu objetivo principal é ajudar, é servir. E essa descrição dele revela essa característica. Ele não estava preocupado em receber agradecimentos, mas ele estava preocupado em aliviar o sofrimento dela. E a hora que ela o cumprimenta, ela reconhece o Dr. Demê. E a emoção dela é tão intensa que ela desfalece, que ela desmaia. E o desmaio, longe de representar um fato extraordinário, vem demonstrar o quanto ela estava vinculada afetivamente a ele, né?
E o amor verdadeiro sobreviveu ao desencarne. Os laços que são construídos na caridade, os laços que são verdadeiros, eles vão permanecer vivos, porque eles pertencem ao espírito, eles não pertencem ao corpo. E durante o período de inconsciência que ela desmaiou, outros espíritos amigos se aproximaram para ampará-la. E aí, quando ela recuperou a lucidez do sonambulismo, ela conversa com eles, ela descreve gestos de afeto, especialmente o do doutor, que lhe transmitiu um fluido reparador. Ou seja, o bem continua produzindo bem. Quem cultivou o amor durante a vida vai continuar cultivando e irradiando amor depois do desencarne. É uma das passagens mais tocantes na minha visão. Ele havia sido médico dela, né, durante a existência terrena. E ele continua demonstrando a mesma delicadeza com ela, né? E talvez o ensinamento mais valioso até agora é que a morte não vai transformar a gente num outro ser. Ela vai retirar o envoltório material. As virtudes que nós conquistamos até agora, elas vão permanecer. Quem aprendeu a amar vai continuar amando. Quem aprendeu a fazer caridade, né, vai encontrar novas oportunidades de continuar servindo ao outro. E, ao final, os autores ainda perguntam: essa prova de identidade não é impressionante e apropriada para fazer encarar a vida futura em seu aspecto mais consolador? Eles fazem essa pergunta no final. E, independente da forma como cada pessoa compreende os fenômenos mediúnicos, o aspecto mais consolador desse relato está na certeza de que o amor, ele não vai se interromper com a morte. A vida vai continuar, os laços sinceros vão permanecer. E aqueles que caminham no bem vão encontrar novas oportunidades de amar, de aprender, né? Ele nos mostra, com esse relato desse espírito feliz, que a morte não o transformou. Ela apenas revelou aquilo que ele construiu durante toda a existência dele. O médico, dedicado ao alívio da dor, ele continua sendo médico. A gente tem uma prova aqui toda quarta-feira disso. O homem bondoso continua sendo bondoso. E isso nos ensina que a verdadeira preparação para a vida futura está acontecendo agora. Está acontecendo todos os dias. Nas pequenas escolhas que a gente faz, nos gestos de amor que a gente pratica, quando a gente tem paciência, né? Quando somos honestos e quando praticamos caridade. Principalmente aquela caridade que não é para postar, tirar foto e mostrar para o outro, né? É a caridade que a gente faz, que aquece o nosso coração, deixa o coração quentinho. Porque a gente vive numa época que está todo mundo correndo, está todo mundo apressado. Cada hora a gente tem um compromisso. A gente vai acumulando tarefa, a gente vai acumulando preocupação. Quem trabalha tem que bater meta de algum jeito. E aí a gente tem aquele hábito assim: nossa, amanhã é sábado, eu não trabalho. Estou tão feliz. Mas logo vem a segunda-feira, estou triste de novo. Então parece que a felicidade sempre vai estar no próximo dia, ou sempre naquilo que eu vou conquistar. Daqui um mês eu compro meu carro, vou estar tão feliz, né? Ou, daqui 2 meses eu estou de férias, vou descansar. Mas tudo isso acaba, tudo isso termina. E isso gera o quê? Ansiedade, porque a gente está sempre preocupado com coisas que ainda não aconteceram. E a gente tenta controlar. A gente não controla nada.
A gente tenta controlar o futuro. Controlamos nem o presente, que dirá o futuro. E aí, com isso, a gente deixa escapar o momento presente, que é o único tempo que a gente pode amar, que a gente pode aprender alguma coisa, que a gente pode nos transformar. A gente está pensando no que aconteceu no passado ou no que vai acontecer no futuro. A gente está preocupado com uma coisa que já passou ou a gente está preocupado com uma coisa que ainda vai acontecer. A gente nunca está preocupado no presente no agora. É a questão da ansiedade. E esse testemunho dele nos convida a quê? A desacelerar, a tirar o pé do acelerador. Por quê? A vida, ele traz esse exemplo para a gente. Ele era médico. A vida não é uma corrida que a gente tem que ficar acumulando bens, riqueza, prestígio, poder. A vida é uma oportunidade que a gente tem para desenvolver aquilo que a gente vai levar quando nós desencarnarmos, que são as nossas virtudes. Porque o carro, o poder, o prestígio vai ficar. Dependendo do cargo que eu ocupo, no outro dia tem outro no meu lugar. Não dá nem tempo de esfriar. E aí o que eu vou levar? Se eu não cultivei amor, se eu não pratiquei caridade, se eu não aprendi que é agora que a gente tem que aproveitar, né? Tudo que pertence ao meio material vai ficar aqui. Só que o que a gente construiu aqui dentro do nosso íntimo é o que a gente vai levar para a eternidade. Porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Como diz o Éder, a gente não regride. A gente pode até estacionar, mas a gente não regride. Só que bom dar um passinho e avançar, né? Que bom estar aqui, que bom termos essa oportunidade de estudarmos juntos e aprendermos um pouquinho com um exemplo tão bonito. Que a gente não tenha tanta pressa de viver a ponto de esquecermos realmente viver. A gente tem tanta pressa de viver que a gente esquece de viver. Que a gente se inspire, né, no Dr. Demê e viva com mais presença. Valorize os pequenos instantes que Deus nos oferece todos os dias. Que a gente cultive relações verdadeiras e lembremos, né, que cada gesto que a gente tenha de bondade jamais vai se perder. Isso não se perde nunca. São valores que a gente cultiva e leva para sempre. Que assim seja. Me dá um celular para falar oi pro pessoal de casa que eu tô sem. Por favor. Ou vai me falando os nomes. Por gentileza. Não está conseguindo andar? Vai, tô descalço. Pessoal, Éder fica me atrapalhando aqui. Boa noite, Raif, que está online e está presente aqui conosco. Dona Rosângela, boa noite. Marilise, Marta Adão. A Marta é a irmã da Cris, né? Que diz que gosta muito de me ouvir. Boa noite, Marta. Obrigado, viu, pelo carinho. Marcelo e Lu, boa noite. Obrigado pela presença. O que é isso? Hã? Ah, Éder. Ah, não, pulei você. Não preciso falar para você. Você está aqui sempre, todos os dias. Tá? Éder, Tiago, Laura. Laura Giovana é sua filha? Boa noite, Laura. Tá, não vou reproduzir isso, porque ela não precisa ouvir. Ele mandou um beijo, Laura, tá com saudade. Janaína Peterson, boa noite. Ronilda Salles, boa noite. Obrigado, Marcelo. Marcelo está elogiando o estudo de hoje. Tom Scadelai, boa noite. Tem mais alguém que eu não falei? Pessoal, antes de encerrarmos, a Vera está fazendo coração aqui, não sei por quê.
eu gostaria, eu gostaria de comunicar que na semana que vem nós teremos, né, a nossa semana comemorativa do 88º aniversário do Centro Espírita João Batista. Nossa, ele é mais velho que a cidade, né? Fundado em 1938. Que legal. Aqui era distrito? Bacana. Há quanto tempo, né? A gente está aprendendo. Quantos, é verdade, o Éder está falando aqui, quantos já não foram socorridos, passaram por aqui, né? Na segunda-feira, então, na semana seguinte, a gente não tem estudo, tá? Mas nós temos atividades comemorativas. Nós vamos transmitir as palestras, a apresentação da sexta-feira também, ou não? Tá. Então, segunda e quarta-feira a gente transmite, tá? Na segunda-feira nós temos a Aline Michele Marques, da cidade de Barretos, com o tema Vidas em Pauta. Na quarta-feira, dia 1º, Gustavo Felício. O Gustavo já esteve aqui, né? Falou sobre a lei da atração. Foi super legal a palestra dele ano passado. E é um tema livre aqui, né? Ele ainda não... Nós não sabemos ainda, né? Ele vai trazer de surpresa, né? O tema. Com certeza, mais uma palestra incrível do Gustavo, na quarta-feira, dia 1º. E o encerramento na sexta-feira, dia 3, com os palhaços. Como? A parte teatral, né? Cultural. Baltazar, Figueiredo, Modesto e Balaco estarão presentes aqui conosco na sexta-feira. Todos esses dias a partir das 19h30, às 20h, tá? Então, às 20 horas, tá bom, pessoal? Mais algum recado? Não? Gostaria de fazer um encerramento? Alguém gostaria? A Raif, para de apontar a Raif. Ela diz que está se preparando. Tá? Então vamos, né, agradecer por mais um estudo, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje, elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, agradecer por essa oportunidade e pedir, né, que saiamos daqui um pouquinho melhor do que entramos, com esse aprendizado, com todo esse amparo que nós temos de tantos espíritos felizes que estão aqui na casa conosco neste momento, cuidando de cada um de nós, cuidando dos irmãos desencarnados, que Deus, né, ampare e leve esses irmãos também às casas que precisam de apoio, de cuidado, com irmãos que estão em sofrimento, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, né? Os irmãos em situação de rua, que estão passando por essa expiação, por essa provação, que eles sejam amparados, né? Que todos eles sejam amparados e acalentados aí, que a sua expiação, que a sua prova seja amparada por esses irmãos. Vai passar, né? Como disse Chico Xavier, tudo passa. Então, vamos encerrar agradecendo e, mais uma vez, com a oração, né, que nosso irmão Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de semana. E até a segunda-feira com a palestra da Aline e as comemorações do aniversário do Centro João Batista. Um abraço.